Bem, amigos, hoje fiquei com a incumbência de falar o oitavo remédio da natureza. Hoje vou estar falando sobre a confiança em Deus, porque algumas pessoas estão sofrendo problemas em sua vida e elas estão cuidando ali da sua saúde, mas parece que não conseguem resolver os seus problemas. Bem, eu quero colocar nessa mistura dos 8 remédios da natureza que nós tivemos com o irmão Bacelar, e foi uma bênção tê-lo aqui, que Deus o abençoe ricamente, querido irmão, por abençoar a nossa vida, que Deus retribua ao Senhor a bênção que o Senhor tem sido e feito em nossa vida. Sabendo disso, em todos esses remédios que ele falou, né, de atividade física, alimentação, ar puro, água, e vocês podem ver, eu estou até bebendo aqui a minha água aqui, eu até estou bebendo minha água. Todos esses remédios que tiveram, eu penso que faltou um ingrediente que une a todos. E esse ingrediente é a confiança em Deus. Por quê? Porque, de acordo com a autora aqui, eu trouxe um livro aqui que tem por título Sinta-se Bem, um guia prático para a saúde da Lídia Marques. São 2 livros aqui que eu trouxe. E ela começa falando sobre esse tema. Na realidade, ela fala sobre várias coisas. E dentro do livro tem um momento específico que ela fala sobre a confiança em Deus. E ela diz a seguinte coisa. O Dr. Sang Lee, médico e escritor, acredita que a confiança em Deus permite aumentar e harmonizar os neurohormônios, tais como as endorfinas e possivelmente a serotonina. Ou seja, quando esse tipo de coisa acontece na sua vida, a endorfina e serotonina, que uma vem através da alegria e a outra vem através do sono, as pesquisas começam a indicar que a elevação desses níveis vai beneficiar a saúde geral do indivíduo. Ou seja, quando você tem confiança em Deus e isso é gerado em você e gera em você a endorfina e a serotonina, você dorme em paz, você tem uma vida mais alegre, mais feliz, porque você confia que o Senhor está cuidando da sua vida, que Deus está ao seu redor. Isso vai fazer com que o remédio que você está tomando tenha cura. Agora, ao contrário, de acordo com ela, também é verdadeiro. Quando você toma uma série de remédios, mas não tem paz de espírito, não tem confiança em Deus, ou mesmo como ela diz aqui, as endorfinas, faz com que os efeitos dos remédios sejam diminutos na sua vida. Por isso a importância desse remédio chamado confiança em Deus. Ele não somente influencia de forma calmante e relaxante a vida também. Ela também declara que proporciona um sono mais profundo, um sono restaurador, reduzindo a depressão e fortalecendo o sistema imunológico, controlando a dor e estabilizando as emoções. Então, esse doutor Sang Lee, que é conhecido no mundo todo, junto com a autora, né, a Lydia Mark, ela deixa claro de que a confiança em Deus traz todo esse benefício, inclusive para o seu sistema imunológico. Sabendo disso, sem confiança em Deus, a mente, é, assiduamente, ela é atacada por temores, dúvidas e raiva. Então, toda vez que você não deposita a sua confiança em Deus, você é atacado por um monte de medo, um monte de temor, um monte de raiva. E ela declara aqui que esses fatores, que são chamados de fatores estressantes, associados à elevação dos níveis de adrenalina, de corticoide, que se relacionam com a tensão e o aumento da pressão arterial. Sabe, parece ser meio um negócio antagônico, né? Como é que pode uma coisa externa influenciar
na minha própria vida interna. De fato, quando você não está bem com a mente, quando você não tem paz, você começa a ter mais pressão arterial, você começa a ter mais fadiga, diz ela. Ai, pastor, estou me sentindo muito cansado, pastor. Ai, eu estou aqui com um monte de coisa. Meu Deus, dói aqui, dói atrás. Os meus músculos estão doendo. Será que não está faltando confiança em Deus? Será que os seus problemas psicossomáticos, os seus problemas emocionais não estão afetando o seu corpo físico? Bem, de acordo com o Dr. Sang Lee e a autora, declaram que quando a mente está boa, a mente está sã, o corpo também está sã. Então, para você ter o corpo são, para você ter ali a sua vida, e nós falamos sobre 8 aspectos que vão te auxiliar a ter um corpo melhor, um corpo mais são, com mais saúde, você também precisa estar com a sua mente sã, e só dá para estar com a mente sã se você tiver paz de espírito. E essa paz de espírito, de acordo com o remédio de hoje, esse medicamento tem a eficácia na confiança em Deus. Sabendo disso, muitas pessoas obtêm a cura num nível puramente físico, diz ela, mas sem um confiante relacionamento em Deus, ou confiante relacionamento com Deus, de que a cura verdadeira vai proceder dele. Porque eu vou te dizer uma coisa, eu sei que o irmão Bacelar falou sobre os 8 remédios, os 7 remédios, né? Esse é o 8º. E você pode fazer todas as curas aí. Agora, se você não tiver a paz de espírito, se você não tiver a confiança em Deus, é bem possível que os remédios que vocês estejam tomando não tenham a eficácia, a cura que vocês querem. Por isso, tem gente que, quando vai deitar, fica com insônia. Tem gente, quando vai deitar, fica sem a paz de espírito. Por quê? Porque não está estabelecendo a sua base de cura no Senhor, mas está estabelecendo sua base de cura nas coisas terrenas. E parece que alguns irmãos acabam limpando muito bem seu carro, polindo muito bem seu carro, deixando o seu tapete de dentro do carro um brinco, mas não trocam o óleo do motor, não averiguam se o amortecedor está funcionando. De fato, cuidar do corpo é como se estivesse só cuidando da aparência, do externo. Lembre-se que nunca foi o objetivo de Deus, ao dar os 8 remédios da natureza para a humanidade, para o povo do Senhor, fazer com que você vivesse bem, por viver bem. Deus não quer que você seja longevo, ou seja, que você viva bem por viver. Deus quer que você seja longevo, Deus quer que você tenha a reforma de saúde, para que você possa se conectar melhor com Ele. Para que quando Ele falar aqui a você no Go Six, você consiga entender que é para ti. Você consiga entender que Deus está falando contigo e Deus não está falando com outro. Só que se sua mente estiver embotada, se seu corpo estiver cheio de chagas, cheio de doenças, se você estiver todo ácido, se você estiver, querido irmão, ali todo intoxicado, Deus vai falar e você não vai entender. Então perceba que a reforma de saúde não tem como objetivo final só a sua longevidade, mas a reforma de saúde tem como objetivo ajudar você a se conectar melhor com ele. Por isso, a autora continua dizendo que todas as outras medidas são apenas uma solução temporária para a necessidade do corpo. Todos os outros remédios que nós abordamos aqui, através do irmão Bacelar, de acordo com a autora, são só medidas temporárias. Por que medidas temporárias? Porque tu pode cuidar muito bem da tua saúde, mas tu vai morrer no final. Tu não vai viver para pedra, tu não vai viver para sempre, não. Tu vais morrer no final. Então, essas medidas que estão sendo passadas para nós ao longo das segundas-feiras aqui, pelo irmão Bacelar, essas medidas, elas são sempre paliativas, porque a vida humana é uma vida paliativa. O ser humano era para viver de forma eterna, ou seja, nunca morrer, mas o ser humano vive até os 120 anos, que foi o determinado pelo Senhor. Então, tudo o que fazemos aqui na Terra é uma coisa meia paliativa. Por isso, o remédio de hoje tem o objetivo de restaurar você de forma completa. Mesmo que você perca a sua vida física, você não deverá perder a sua vida espiritual. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando Jesus Cristo regressar,
tudo se fará novo, inclusive esse corpo, que é chamado de corpo corruptível, se revestirá de incorruptibilidade. Ou seja, aquilo que é podre, tudo está caindo. Você está aí, o cabelo, você coça o cabelo, está caindo. Isso daí é a célula que está morrendo. Você coça a sua pele, está caindo célula morta ali. Ou seja, a consequência do pecado é a morte, e você está percebendo claramente de que tudo que nasceu já está se deteriorando. Sabendo disso, eu proponho hoje o remédio principal dos nossos 8 remédios, o remédio da confiança em Deus. Quando a confiança é acrescentada, Deus pode fazer muito mais do que o próprio remédio. Quando você tem a confiança em Deus, os remédios que você está tomando ou fazendo, a irmã está fazendo ali o remédio da limpeza do fígado, tendo a presença do Senhor, isso será amplificado. O remédio terá uma cura amplificada. Por quê? Porque você está tendo paz de espírito, porque você está buscando a presença do Senhor, porque você tem o sobrenatural ao seu redor. Então, não olhe os 8 remédios da natureza só como um fim em si mesmo, mas olhe com o objetivo de querermos melhorar a sua saúde para que você se conecte melhor com o Senhor. Por isso, esse eu julgo ser o remédio principal. Por quê? Porque todos os outros são paliativos. E esse é o remédio que vai durar para sempre, ou melhor dizendo, vai durar pela eternidade. Sabendo disso, a autora continua dizendo que ele pode multiplicar os benefícios recebidos dos outros remédios e estender a cura a todas as suas dimensões. Quais são as dimensões humanas? Temos a dimensão física, a dimensão mental, a dimensão emocional e a espiritual. Todas essas dimensões, elas podem ser amplificadas se você tomar o remédio de hoje, que é o remédio da confiança em Deus. Sabendo disso, a genuína saúde provém do relacionamento com a pessoa verdadeira da saúde, que é Deus. Ele é a cura de todos os males. E essa confiança no poder divino, ela pode transformar você simplesmente se você fizer algumas coisas. E eu vou dar aqui alguns remédios a vocês, algumas formas de como você deve tomar esse remédio. Bem, você deve abrir o seu coração a esse amor misericordioso de Deus. Você deve permitir que o seu poder curador comece a fluir por sua vida, diz a autora. Isso significa conhecer a Deus o suficiente para você confiar nele e para que você tenha um bem-estar presente e um bem-estar no futuro. Então imagine assim, quando você estiver respirando, e uma vez eu falei para vocês em um dos meus sermões, respire Deus. Esse remédio que a gente está propondo aqui é quando você for respirar, inalar. Entra Deus, sai Deus. Tem Deus ao seu redor, tem Deus debaixo de você, tem Deus acima de você, tem Deus atrás de você, tem Deus à sua frente, tem Deus iluminando o caminho, tem Deus dentro de você. Imagine como se você estivesse entrando no santuário do Senhor e você estivesse diante daquele incenso que era a presença do Espírito Santo, que é Deus, no meio de Israel. Você não enxergava nada, você inalava aquele incenso, você soltava incenso também, ficava por perto de você em todo o ambiente. Esse é o remédio que cura as nações. Esse é o remédio da confiança em Deus. Veja que isso não é radical, nem uma nova ideia de confiar em Deus. Não é algo novo que eu estou falando a vocês. Nossa saúde, nossa fidelidade, nossa longevidade, nossa autoestima está atrelada à confiança em Deus, bem como a sua própria família, diz a autora. Portanto, quando eu olho isso daqui, vejo minha família, vejo meus amigos, vejo as pessoas que estão andando comigo, que eu estou me associando, também elas precisam ter essa vida espiritual. Por quê? Porque se você estiver vivendo em contato com pessoas nocivas que não têm uma vida espiritual, que não têm uma confiança em Deus, é como se essas pessoas fossem uma espécie de doença para ti. É que elas acabam, em vez de te abençoar, sugar a sua energia, sugar a sua força. Por quê? Porque elas mesmas não estão santificadas. Então você precisa, assim como no âmbito da saúde física, beber coisas limpas, como uma água de bom pH, que foi explicitado num certo dia.
alimentar-se de comidas que são saudáveis, fazer exercícios físicos, ter ali uma leitura, um crescimento intelectual, ter ali os 8 remédios da natureza, todos esses que falamos a vocês aqui, também no mundo espiritual existem doenças e você precisa fazer o detox espiritual. E eu julgo e proponho a você que esse detox espiritual é o dia do sábado, o dia do Senhor, aonde você para tudo para se conectar com Deus, aonde você para tudo para buscar a presença do Senhor de forma clara, ímpar e em primeiro lugar. Por quê? Porque o dia do sábado é o dia justamente que Deus deixou para fazermos isso. Eu sei que no dia de hoje você está buscando a presença do Senhor aqui, mas o dia do sábado deve ser um reforço maior. Lembro-me que estava George Montreal, Morneau, Morneau, num livro da Casa Publicadora Brasileira, que tem por título, o livro tem por título Viagem ao Sobrenatural. Esse camarada, ele era um satanista e depois se tornou crente, e ele, numa dessas reuniões onde ele estava com Satanás lá e tal, Satanás disse ali, junto nessa reunião, de que eles iriam atacar um povo e falar assim, vamos atrás dos adventistas. E aí, então, o diabo velho lá falou que, olha, não mexa com aqueles não. Aqueles eu não tenho força, não tenho poder sobre eles. Por quê? Foi questionado ali o diabo. Porque eles têm ali o sábado, que é um escudo, uma proteção que dá força a eles e eu não consigo penetrá-los. Sabe, quando você coloca a confiança em Deus, em especial no dia do Senhor, tudo é amplificado na sua vida. Tudo se transforma. Inclusive, se sua saúde física estiver doente, estiver difícil, Deus poderá curá-lo, querido irmão. Por isso, o tema da confiança em Deus é o principal dos 8 remédios da natureza. Eu ainda julgo e digo mais a vocês de que a Bíblia diz: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos, como diz Provérbios capítulo 17, versículo 22. A palavra continua dizendo: saúde não é apenas escolher bons alimentos, porque foi o que foi proposto ao longo das semanas aqui. Não é somente para ter saúde, comer bem, beber bem, fazer exercícios e por aí vai. É também justiça, saúde é também paz, saúde também é alegria no espírito, como diz Romanos capítulo 14, versículo 17. Saúde não é só comer, beber ou fazer exercício. Saúde é justamente ter paz de espírito, é ter justiça, é ter alegria no Senhor, é ter alegria no Espírito de Deus. E por isso, ela deixou aqui uma fórmula que eu acho que é de suma importância. Esta é uma fórmula que deveríamos produzir quando nós formos ler de forma frequente. É sábio quem tem serenidade para aceitar as coisas que não podem ser mudadas, diz ela. Força para mudar aquelas que podem ser mudadas e capacidade para diferenciar uma das outras. Bem, esse foi uma primeira parte aqui do... Eu tenho uns 7 livros abertos aqui falando sobre esse tema. E eu coloco que quando eu termino de ver o que essa autora escreveu, eu pulo para outro autor chamado Jorge Pamplona. Jorge Pamplona declara que assim como vocês estão fazendo uma limpeza do fígado, como é o caso aqui do irmão Bacelar, que ensina a fazer uma limpeza do fígado, eu quero propor a você, querido irmão que está nos assistindo aqui no Go Six, nesses poucos minutos que me restam, fazer também uma limpeza espiritual. Eu quero que você tire aquilo que está ruim da sua vida espiritual. Essa limpeza corporal e essa limpeza espiritual seguem algumas unidades que vão potencializar o mal ou potencializar o bem. Bem, ela declara aqui, o autor declara que esse livro que ele está falando, né, o Poder dos Sucos e Shakes, ele declara nesse livro aqui como as bebidas saudáveis podem limpar as toxinas do corpo de forma química, tanto as toxinas externas quanto as toxinas internas. Elas procedem do próprio organismo.
Ele também declara que, como consequência da produção de toxinas dentro do nosso próprio organismo, são produzidas substâncias estranhas, ou seja, você vai comendo coisas ruins e vai produzindo substâncias estranhas dentro do seu corpo. A exemplo, ele diz aqui como o caso da ureia. A ureia deve ser eliminada para que haja boa saúde. Você precisa ir ao banheiro, eliminar através da urina a ureia, através também do suor a ureia. Ou seja, como uma forma que o corpo tem de limpar ele, de se autolimpar, de limpar o seu corpo e tirar essa substância ruim chamada de ureia, né? Que é a ureia normal, que deve ser eliminada para que haja boa saúde. Se os rins e outras vias de eliminação não funcionarem, diz ele, de forma adequada, e as toxinas endógenas ficarem acumuladas, é possível que resultem até mesmo na morte das pessoas se o seu rim não funcionar. Se o seu rim não funcionar, você vai ficar aí todo parado, e isso pode levar você à morte. Então, você precisa ter uma forma de eliminar as toxinas do seu corpo, como é o caso dos rins aqui. Porém, hoje eu quero propor a você eliminar as toxinas espirituais, aquilo que é mal que está no ser humano. Por quê? Porque a confiança em Deus é a fórmula, é o remédio para te ajudar nisso. Bem, como eu posso então, como ele propõe, esse autor, limpar as toxinas espirituais? Em nosso interior, diz ele, não são produzidas unicamente toxinas do tipo químico. Existem outras bem maiores que as das origens químicas, também geradas do interior do corpo humano. São as que poderíamos chamar de toxinas espirituais. Uma vez que afetam a dimensão espiritual do ser humano como um todo. Exemplos dessas toxinas são os sentimentos, por exemplo, de culpa, diz ele. Ele também declara que dessas toxinas, a culpa, o rancor, a vingança, o ódio, bem como esses pensamentos negativos que muitos têm e a ideia destrutiva. Essas são doenças espirituais, essas são doenças, de acordo com ele, ele chama de toxinas espirituais aqui. Todas são autênticas substâncias estranhas ao corpo, porque Deus não quer que você viva com sentimento de culpa, Deus não quer que você viva com rancor, nem com vingança, nem com ódio, ou mesmo com pensamentos negativos e destrutivos. Deus não quer que você tenha a depressão, porque esse tipo de coisa levará você a uma doença da mente, que levará você à doença do corpo. Portanto, de acordo com ele, a mente que precisa, a mente que precisam ser eliminadas, mas necessitam de um tratamento de limpeza espiritual. E ele propõe esse tratamento de limpeza espiritual. Se isso não for feito, você vai correr o risco de morrer interiormente. Você pode estar até bem fora. Sabe quando você chega com uma pessoa e fala assim: oi, tudo bem? Como você vai? Tudo bem? E a pessoa diz: ah, tô bem. Mas ela por dentro não está. Já viu gente assim? Que está dizendo que está bem, está sorrindo e tudo, mas dentro, de forma interior, a pessoa está toda estraçalhada. Bem, isso é porque essa pessoa está com uma grande carga de toxina espiritual. Ela está com essa toxina que destrói ela ali por dentro. E se isso não for feito, vai correr o risco dessa irmã, desse irmão morrer interiormente. Há mais de 2000 anos, Jesus Cristo, conhecedor absoluto da natureza humana, ele falou sobre esse tipo de contaminação espiritual. E eu quero propor a você o entendimento à luz da palavra aqui. Veja o que Jesus Cristo declara no livro de Marcos, descrevendo ali essa toxina espiritual. Ele diz: o que sai do homem, isto é, o que contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Marcos capítulo 7, versículo 20 e 21. Então perceba que não é o que entra que faz o maior mal, o maior estrago. É sim o que sai, a maldade humana, as coisas da maledicência. Essas coisas, elas destroem mais do que aquilo que você está colocando, que ainda assim que seja nocivo à sua saúde. Se é importante fazer a limpeza corporal por meio das bebidas, por meio do tratamento saudável aí, né, comendo só comidas cruas, como é o caso da limpeza
aí do fígado, né? Também é mais importante a limpeza espiritual do que serve o corpo físico limpo e livre de venenos se você estiver contaminado por toxinas espirituais. O que serve, então, você ter um corpo pleno se você não vai para o céu, se você não está bem, se você não tem a paz de espírito, se você não tem a presença do autor da cura? Bem, sabe, queridos, várias pessoas, e não é novidade, estão falando hoje em dia de saúde e tudo mais e tal, mas o que dizer dessas pessoas que falam sobre saúde, sendo que elas vão viver 80, 100, 120 anos e sua vida, mesmo que seja a das mais longevas, vai se acabar? Bem, eu quero propor a você ter uma desintoxicação das toxinas espirituais. Por isso, o autor continua dizendo: do que adianta ter o corpo são se a mente estiver contaminada com pensamentos negativos? O que adianta você estar bem fisicamente, mas a sua mente não está bem? Bem, você já sabe que se sua mente não estiver bem, certamente o seu corpo está danificado também. Por quê? Porque se você estiver andando sem você ter um volante, certamente o carro, por mais limpo que esteja, por mais polido que esteja, o carro vai dar errado. Por quê? Porque não tem volante que o segure. Se não houver um norte na sua vida, se não houver um discernimento espiritual na sua vida, você vai estar buscando a longevidade humana, mas ela vai certamente bater na parede e se autodestruir. Há o tratamento que ele diz aqui da limpeza interior. Os filhos de Deus dispõem de vários tratamentos para a limpeza espiritual. Por exemplo, como o batismo, autêntico por imersão, praticado por João Batista nos templos bíblicos, a lavagem dos pés entre os seus semelhantes, o espírito de humildade que João Batista ensinou antes de fazer a Santa Ceia aqui, ele ensinou a lavar os pés uns dos outros, tendo humildade de espírito. Em ambas essas cerimônias se aplica água como símbolo de limpeza espiritual, que é obtida mediante o perdão divino. Quando você vai, por exemplo, participar da Santa Ceia, nós propomos a você fazer o quê? Perdoe o seu irmão, como uma espécie de limpeza espiritual. Antes de você vir tomar a Santa Ceia aqui, vá e averigue se tem alguém que você está chateado, que você está com raiva. Vá e faça as pazes com essa pessoa. Vá e perdoe essa pessoa. Não se apresente diante de Deus na cerimônia da Santa Ceia, aqui, ou mesmo no dia do seu batismo, ou mesmo quando você for pregar, ou mesmo quando você for cantar, ou mesmo quando você for tocar nas coisas do Senhor. Não se apresente maculado. Se apresente com o coração aberto e limpo. Por isso que quando é dito para devolver os dízimos e as ofertas, não pode ser por obrigação, tem que ser de que forma? Com o coração pleno. Por quê? Porque isso se configurará uma toxina espiritual a você. Para tanto, o autor diz que, mais do que qualquer ato cerimonial, a autêntica limpeza interior é alcançada mediante a confissão das suas culpas. Você tem que confessar seus pecados. Ele também declara que as faltas, o rancor, o ódio, feito de forma íntima e secreta, de forma direta com o Pai Celestial, vai te ajudar a vencer na vida. Quando uma pessoa sincera recorre ao perdão do único que pode salvá-la e remover essas toxinas espirituais ali, o sentimento de culpa se transforma em libertação, o medo se converte em confiança, e o rancor se converte em bondade, e o ódio se converte em amor. Esse tipo de coisa só tem quem tomar o remédio de hoje. Não adianta você fazer os 8 remédios se não houver paz de espírito, porque eu julgo que mais do que uma saúde plena é ter o amor de sua esposa, é ter o amor de seus filhos, é ter o amor de sua família. Mais do que a saúde física é ter bondade dada sua para os outros e recebida dos outros sobre você.
é ter confiança. Mais do que você ter saúde plena, saúde física boa, é você ter confiança em sua própria vida, confiança sendo você livrado do medo e tendo a libertação. Bem, que Deus ajude você, que você tenha o êxito da gratidão garantida. Se os tratamentos depurativos, diz o autor, não tiverem êxito em razão da gravidade da doença, a limpeza interior obtida mediante a comunhão divina nunca vai falhar, nem mesmo em face à maior imundícia. Ou seja, mesmo que você esteja fazendo todos os remédios da natureza e ainda assim não seja curado do câncer, não seja curada das suas doenças, não seja curada da depressão, o autor declara que o êxito será garantido se você tomar o remédio da confiança em Deus. Mesmo que você sofra das suas chagas aqui, você terá êxito se o remédio da confiança em Deus for tomado. Bem, a desintoxicação espiritual que eu estou propondo aqui, ela é garantida de forma plena pelos méritos do próprio Jesus Cristo, que viveu nesse mundo sem nenhuma mancha do pecado e apagou de forma interna a culpa humana. Você pode também ter apagado do seu coração a sua própria culpa quando você deposita a sua culpa através do perdão em Jesus Cristo. Ele suga de você aquilo que é mal e joga o seu pecado na profundeza do mar. Lá ninguém pesca e você se torna limpo pelo sangue do Cordeiro. Você se torna uma nova criatura no próprio Deus. Veja que todas as coisas que nós falamos aqui de remédios são sempre paliativas e tentando ajudar. Mas somente o remédio da limpeza espiritual, das toxinas espirituais, para serem limpas de você, só dá para fazer se você se tornar uma nova criatura. Deus não quer somente limpá-lo. Deus fala, sabe de uma coisa? Sai mais barato, em vez de eu ficar reconstruindo uma casa velha, sai mais barato para mim construir uma coisa nova. Ele quebra o coração ruim, ele quebra as coisas ruins e faz um novo coração e faz uma nova criatura e te traz uma nova vida se você tomar o remédio da limpeza espiritual, o remédio aqui da confiança em Deus. Bem, acima de tudo, ele deixa o exemplo para que você possa contemplar e você possa ser transformados pelo Senhor. Eu tenho aqui mais 5 livros aqui que eu acabei não lendo porque o tempo não me permite, mas de fato você pode ter a cura completa. Para ter a cura completa, esse é o remédio mais importante. Não faz sentido você ter um carro muito limpo se o carro não tem combustível. Não faz sentido você ter um carro muito limpo se ele não tem óleo no motor ou mesmo não tenha motor. O remédio oitavo, que é o remédio da confiança em Deus, é o que vai proporcionar a movimentação do seu carro. É que vai fazer sentido ter uma vida longeva. É que vai fazer sentido você cuidar da sua própria saúde. Porque, lembre-se, cuidamos da saúde à luz dos 8 remédios da natureza, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, nós queremos ter mais do Espírito, nós cuidamos melhor de nossa saúde. Para quê? Para que o Espírito Santo habite em nós. Vocês têm percebido? Várias vezes eu tenho orado sobre a presença do Espírito Santo sobre nossa vida. Eu clamo, eu peço, eu faço minhas orações, eu proponho a você, mais do que os pedidos que vocês têm feito, pedir a presença do Espírito. Por quê? Porque tudo o que fazemos aqui, inclusive a limpeza do nosso corpo, de nossa mente, é para ter mais acesso a Ele. Porque o nosso corpo é a morada do Espírito, o nosso corpo é a casa dele, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Quer você também ter uma vida transformada? Quer você também ter uma história modificada? Então, proponho a você buscar o oitavo remédio. Por quê? Porque Deus está disposto a fazer a cura total na sua vida. Bem, nós teremos uma oração agora, né, irmã Rose? Eu oro, pastor. Enquanto a irmã Rose estiver orando, eu quero que você converse com Deus. Será que te falta ter mais Deus dentro de sua casa? Será que falta ter mais confiança no Senhor? Será que falta ter mais Deus na sua família, no seu trabalho, com os seus filhos? Então eu proponho você tomar a pílula de hoje, que é o Goal Six.
Eu proponho você a chamar Deus para dentro da sua vida. Vamos orar. Querido e maravilhoso Pai, eterno Deus, continuamos, Senhor Deus, na tua presença, bendizendo e louvando o teu nome, Pai. Obrigada, Senhor Deus, por essa mensagem dessa manhã. Obrigada porque nos trouxe a ouvir, Senhor Deus, essa mensagem que fala de confiança no Senhor. Pai querido, nós estamos aqui porque nós confiamos em Ti. Nós confiamos que o Senhor está conosco, como aquele hino que eu abri as páginas do Inário nessa manhã e dizia: Eu não ando só, porque Cristo é real. Cristo anda comigo. O Senhor anda conosco. E o Senhor tem chamado a nossa atenção de várias maneiras, Pai. E como o Senhor tem chamado a nossa atenção nesses últimos momentos da história desse mundo. A atenção que o Senhor tem nos chamado para estudarmos mais do Senhor, ter confiança, acreditar no Senhor, porque tudo vai passar, tudo vai ficar bem. Mas o Senhor também tem nos chamado a atenção para cuidar da nossa alimentação, na nossa maneira, Senhor Deus, de preparar os alimentos. Porque vai chegar um momento também que nós vamos precisar ficar sem alimentos. Então, nós também precisamos fazer o uso do jejum, começar a cuidar desse detalhe, Senhor, porque muitas pessoas estão avançando nas comidas fáceis, e é tudo muito fácil, e no meio do mundo, nesse mundo que nós vivemos, de tanta tribulação, trabalho e o corre-corre, o agitar do dia a dia, nos faz buscar alimentos fáceis, porque é muito mais fácil abrir um pacote do que cortar um legume ou descascar um legume, ter que lavar, preparar, colocar no prato, colocar os temperos corretos. É mais fácil pegar um pacote e abrir. Senhor, nos ajuda, Senhor, a confiar em Ti, saber que o Senhor já deixou tudo pronto, tudo arrumado. Basta nós abrirmos as páginas, ler e a confiança no Senhor. Oh, Senhor Deus, nos ajuda, Pai. Aqui foi falado, foram 7, 8 remédios, foram 8 semanas, Pai, nós estudando aqui sobre como cuidar melhor do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. E, Senhor, não é difícil, é fácil fazer isso, mas nós encontramos tanta dificuldade e deixamos de lado o que o Senhor nos ensina. Perdoa-nos, Senhor Deus, porque eu sei que isso aborrece o Senhor. Deixa o Senhor com o coração triste, porque o Senhor ensina tantas coisas boas e está tudo à mão, tudo de graça, e nós deixamos de lado. Nos perdoa, Senhor. Mas hoje aqui nós aprendemos que se nós abrirmos o nosso coração ao Senhor e confiar em Ti, o Senhor vai nos ajudar, porque nós não andamos só. Jesus está conosco. O Pai querido, o Senhor enviou seu Filho e ele passou por todas as dificuldades aqui nessa terra. Ele nos mostrou que nós podemos também. Basta ter bom ânimo e confiar em Ti. Nos dá esse ânimo, Senhor Deus, para caminhar ao lado do Senhor Jesus e o Teu Santo Espírito nos capacitar, nos ajudar nessa caminhada. Aos nossos olhos é tudo tão difícil, é tudo tão ruim para fazer, é amargo, nós encontramos tantas desculpas, né, Senhor? Mas nos ajuda, Pai, a confiar em Ti. Tudo que o Senhor faz é bom, é perfeito, e nós sabemos disso, então precisamos experimentar. Nos ajuda, Senhor Deus, a fazer uma mudança de hábito, a cuidar do nosso corpo, esse corpo que é o templo do Santo Espírito do Senhor, para que a nossa mente fique clara, limpa, para quando lermos a Tua palavra, nós entendermos imediatamente, não precisamos ter dúvida. Nos ajuda, Senhor.
Pai, nessa manhã eu ainda quero, antes de terminar aqui, agradecer pela Sandra, que já teve a sua netinha em seus braços. Obrigada, Senhor Deus, foi uma gravidez no final complicada. A vovó Sandra estava preocupada, nervosa, ansiosa, mas, Senhor, tudo ficou bem. Graças a Ti, Senhor. Obrigada pela vida dessa netinha que veio à existência nesse mundo. Um mundo que é conturbado e triste pelas coisas que está acontecendo, mas o Senhor alegra essa família dando esse presente. E nos alegra também, porque é parte da nossa família também aqui, né? A netinha da Sandra. Obrigada, Senhor Deus, por ter cuidado dessa família e continue na recuperação da mamãe que teve essa bebezinha. Pai querido, eu quero te pedir pela irmã Socorro, que está com as dores nos pés. O Senhor conhece a dona Socorro, Senhor. O Senhor conhece a situação dela. O Senhor sabe, Senhor Deus, a necessidade dela, o porquê que ela está com essas dores. Ela tem andado longe para buscar água, para cuidar da casinha dela, Senhor Deus. Ela tem andado muito. E a idade dela já não ajuda tanto. Pai, o Senhor pode abraçar Dona Socorro, cuidar dela, ajudar ela, Senhor Deus, em todas as situações que ela precisa. E, Pai, eu te peço pelo trabalho lindo que o irmão Francisco vai fazer hoje, às 9 horas da manhã, Senhor, horário de Brasil. Ele vai visitar o Hospital do Câncer, levar brinquedos para aquelas crianças que estão com câncer, talvez crianças ali que estão na fase terminal. Ó Jesus, o Senhor esteja com o Senhor Francisco ao entregar os livros ali naquele hospital. Ele vai colocar uma roupa de palhaço para alegrar as crianças, fazer com que aquelas crianças, no meio da dor, elas possam sorrir. Ai, Senhor, tão difícil imaginar esse quadro. Não tem como não me emocionar, me desculpa. Mas que o Senhor usa o irmão Francisco, Senhor, nesse momento. Ele está tentando levar alegria através desse momento que eles vão ter ali naquele hospital. Abençoa, Senhor, esse hospital, os médicos e todos os doentes que estão ali. E lembrando disso, Senhor Deus, eu me lembro das histórias do que está acontecendo lá em Jerusalém, naquela terra, Senhor Deus, onde tem pessoas sofrendo, crianças, mulheres sendo abusadas, Senhor Deus, pelo maligno. O mundo chora, Senhor. Nós precisamos, Pai, que o Senhor volte logo. Em meio de tudo isso, nasce crianças. É porque tudo está no seu controle, no controle das suas mãos. Hoje em dia, Senhor Deus, é até difícil a gente, todas as vezes que nós vamos abrir o nosso coração para o Senhor, nós choramos porque a dor do próximo, a dor do outro é a nossa dor também. E é a sua dor também, Pai, porque o Senhor se comove com isso, o Senhor quer dar um basta, mas ainda tem filho seu que está espalhado nessa terra que precisa tomar decisão. E tem muita gente, Senhor Deus, que são seus filhos, que o Senhor ama demais, e o Senhor não quer deixar aqui, não quer deixar que eles se percam, mas eles não estão entendendo os sinais do seu chamado, Pai. Por favor, Senhor Deus, vá de encontro ao Vanderlei. Eu falo o nome do Vanderlei porque ele representa todos os outros maridos, esposos, filhos, filhas que saíram dos bancos da igreja, estão fora, Senhor. Traz de volta, Pai, por favor. Traz de volta os teus filhos. E é isso que faz com que ainda
o Senhor está dando chance para aqueles que estão distantes. Pai, nós começamos com saúde, falando sobre saúde, mas não tem como não pensar nessas pessoas que estão distantes e pedir, Senhor Deus, esse apelo. Aceita, Senhor Deus, esse clamor nessa manhã. Obrigada, Senhor Deus, pela vida do Ademar. Obrigada pela vida do pastor e da família dele. Abençoe cada um aqui, Senhor Deus, cada janelinha aberta. Eu sei que é tarde, as pessoas precisam trabalhar, mas é o teu Santo Espírito que dirige esse programa, meu Deus. Toma-nos em teus braços de amor, derrama sobre nós o poder do teu Santo Espírito. Livra-nos do mal desse mundo, Senhor. Por favor, e volta logo, Jesus. Precisamos do Senhor. É no teu nome, meu Deus, que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Ainda em tua presença, Senhor, pedimos a ti que abençoe a irmã Rose, que orou agora, que tua graça seja derramada sobre tua serva, o irmão Ademar Bacelar, que orou no começo, que ele também receba a porção da tua vitória. Senhor, queremos mais do teu Espírito e por isso hoje queremos tomar o remédio, Senhor Jesus, da confiança em Deus. Ajude-nos a confiar mais em ti, a colocar o teu reino em primeiro lugar. E depois sabemos, Senhor, que as outras coisas nos serão acrescentadas. Que tua graça esteja sobre nós. Oramos a ti em nome de Jesus. Amém, Senhor.